que mesmo em face das nossas dificuldades, das injustiças que por vezes poderemos suportar, temos que confiar realmente no nosso Deus, porque os infelizes e os injustiçados não serão esquecidos para sempre. Deus não dorme, Deus está ativo, Deus está ao leme, apesar de todas as dificuldades que possamos ter, e que também o calendário de Deus não é o nosso calendário. E os pensamentos de Deus a nosso respeito não são os nossos pensamentos. São certamente pensamentos de paz e de bem. Irmãos, espero que tenham passado uma boa semana com a ajuda do Senhor e com a sua proteção, e que certamente nos teremos deliciado com as lições desta semana. A história de José do Egito, eu vou aqui abster-me, vamos chamar só José, não é? Porque não vamos estar sempre aqui a dizer o José do Egito que vivia no Egito, não é? Portanto, falaremos só de José, desse personagem fascinante que tinha tudo para se ter uma vida cheia de problemas que teve, de ser certamente às vezes um fracassado na vida, mas que com a ajuda de Deus, com a sua resiliência, com a sua capacidade de conciliação, de resignação em relação à sua vida, sabendo que Deus está certamente ao leme de todas as coisas. Portanto, José, o príncipe do Egito. E Faraó disse mais a José: eis que eu te constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Mas que coisa maravilhosa. Um jovem que acabava de realmente passar por uma dura prova, e esta lição mostra sobretudo a gloriosa vitória da fé de José. Pela fé, este jovem, pois que de um jovem se tratava, tinha mais ou menos nesta altura cerca de 30 anos, viveu sempre uma vida de problemas, sempre uma vida de dificuldades, mas ele confiava no seu Deus. No livro dos Salmos 9, 18, não vem no termensário, mas diz apenas o seguinte: os infelizes e os injustiçados não serão esquecidos para sempre. Ok? Portanto, esta é uma promessa que nós temos, que mesmo em face das nossas dificuldades, das injustiças que por vezes poderemos suportar, temos que confiar realmente no nosso Deus, porque os infelizes e os injustiçados não serão esquecidos para sempre. Outra das lições extraordinárias que esta lição nos traz sobretudo, que Deus não dorme, Deus está ativo, Deus está ao leme, apesar de todas as dificuldades que possamos ter, e que também o calendário de Deus não é o nosso calendário. E os pensamentos de Deus a nosso respeito não são os nossos pensamentos. São certamente pensamentos de paz e de bem. Portanto, a fé de José tinha sido duramente testada de forma permanente ao longo de 13 anos. Ele tinha, portanto, cerca de 17 anos quando foi abandonado pelos seus irmãos, e depois passou mais 13 anos de tremenda dificuldade até este momento em que ele vai à presença de Faraó. Hoje fala-se muito de jovens delinquentes. Ouvimos nas notícias jovens que caíram na dependência de adição de substâncias ilícitas, de álcool e outras coisas mais, que entram depois no mundo do crime, que fazem parte de hordas de desordeiros, de lutas tribais, e até aquilo que nós estamos hoje constantemente a assistir, de assassinatos em massa. E tudo isto, quando se trata dessas notícias, sempre vem alguém que procura explicar, não é? E os telejornais vão buscar muitas vezes psicólogos para tentar descodificar o porquê da reação de muitos daqueles jovens, e as razões são sempre as mesmas.
vidas difíceis, pais separados, falta de compreensão, carinho, de amor. Isso vem tudo a refletir-se mais tarde. E José do Egito poderia ter sido realmente um jovem com uma vida totalmente diferente. Porque, como nós sabemos, ele era o caçula da família, era o mais velho, ele vivia numa família disfuncional, onde muitas mulheres disputavam, diríamos, o amor e a compreensão do seu pai. Isto gera-se já de si muitos conflitos. E depois, por ser realmente do caçula, ele era amado unicamente pelo seu pai. Certamente pela sua mãe, mas aqui estamos numa perspectiva masculina. Ele era amado, portanto, apenas pelo seu pai. Todos os restantes irmãos, que não eram irmãos da mesma mãe, mas eram seus irmãos, enfim, não o compreendiam. Ele tinha certamente aquele ar sonhador, ele sonhava muitas coisas e, enfim, depois relatava os seus sonhos. Já vimos isso a semana passada, que talvez não terá sido prudente da parte de José de ter revelado esses sonhos aos seus irmãos. Ainda assim, nós vamos ver como esses sonhos que ele teve naquela altura se vieram a cumprir, portanto, cerca de 13 anos depois da venda, portanto, do abandono dos seus irmãos. Portanto, ele foi incompreendido pelos irmãos, foi lançado num poço, vendido por eles, como nós vimos a semana passada pela irmã Guida, e muito bem, vendido pelo preço de um escravo. Portanto, nem isso foi valorizado à sua vida. Mais tarde, ele arranja uma colocação, arranja um emprego. Parece que a sua vida começa a mudar, não é? Ele vai servir, ainda que como servo, na casa de Faraó, portanto um general das tropas egípcias, e quando tudo parecia estar a correr bem, por ter sido obediente, né, foi lançado na prisão por um crime do qual ele não tinha cometido. E vemos que quando parecia que estava tudo a encaminhar-se para o bem, novamente uma dura prova. E eu pergunto, meus caros irmãos, quantas são as vezes que nós, à mais pequena dificuldade, à mais pequena contrariedade, entramos naquela área de lamúria? A minha mulher em casa fala muito e aqui quero continuar a falar. Acho bem que ela costuma ser muito assertiva nas suas intervenções. Eu quero dizer que os irmãos sintam-se todos à vontade. Normalmente as pessoas têm uma tendência a não querer interromper o pastor, não é? Mas sintam-se... Não queria ser a primeira. Mas eu ouvi um comentário que achei muito interessante, que é a experiência em V. Tanto José como Daniel tiveram esta experiência em V. Ou seja, Daniel também era nobre, era um jovem da elite hebraica. José, também de uma família, e sobretudo porque o pai, quando lhe dá aquela túnica, é de um príncipe. Portanto, a sua postura em casa era de um filho especial, estava, digamos que, no topo. A seguir, ele vai para a cova, não é? Vendido como escravo, portanto, ele cai no fundo e tem esta experiência de uma pequena subida quando vai para a casa de Potifar, mas logo a seguir ele vai outra vez para a cova. Vai outra vez para a prisão, para o fundo. Mas quer dizer, a sua vida já não era em V, já era em W, não é? Depois já era quase em W, mas depois temos a sua ascendência. Tanto dele como de Daniel e outros personagens bíblicos, nós percebemos que Deus não nos deixa sempre na cova. Exatamente. Mas é na cova e é no fundo, às vezes, do poço, que nós temos as experiências mais vivificantes de fé e de reavivamento da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Porque se ele tinha decidido ser fiel, logo do início, não foi pelo facto de ter caído tão fundo que ele não deixou de ser fiel e depois vemos a sua ascendência. Mas não foi de um dia para o outro. Nós lemos agora os capítulos e parece que é tudo muito rápido. Demorou muitos anos. Mas quando sentimos que estamos lá no fundo, é quando devemos estar mais próximos de Deus, porque Deus vai nos reerguer. E a nossa experiência vai ser positiva. Essa definição realmente é por excelência. E não há dúvida que a nossa vida muitas vezes é um percurso de altos e baixos.
Eu tenho pena, porque agora não tenho aqui um gráfico, mas vamos tentar imaginar que o caminho do ímpio, vamos imaginar aqui, o caminho do ímpio e o caminho do justo. E todos eles têm altos e baixos. E a questão é que o caminho do justo, do ímpio, diríamos assim, é aqui, mas a determinada altura vem o tal V, né? Ele cai. Mas mesmo o ímpio muitas vezes se arrepende e diz, pá, tem que corrigir a tua vida. Então sobe. E depois torna a cair. E torna a descer. E torna a cair. E torna a descer. E torna a cair. E torna a descer. O caminho do justo também é cheio de Vs, de Ws. Mas deve ser assim. Assim cai, levanta, assim cai, assim levanta, assim cai, assim levanta. Não sei se estão a ver a questão do movimento de cada aspecto. Que aquilo que nós, é importante e que Deus vai certamente considerar, é fazer uma espécie de um gráfico, né? Traçar uma bissetriz, portanto, no meio daqueles extremos, e ver-se que uma é portanto, uma caminhada ascendente e outra, o caminho do ímpio, que é, apesar de se arrepender coisa, vai no caminho inverso. Portanto, a história é extraordinária, porque ela é uma história de perdão, uma história de reconciliação. E através, portanto, da compreensão deste jovem, da aceitação de todos os infortúnios da sua vida, ele vai perdoar aos seus irmãos, vai reconciliar toda a sua família, né? E vai reentrar finalmente numa existência familiar correta, que deveria ter sido sempre assim, mas não é. E a nossa vida também às vezes não é sempre assim, não é? Temos os altos, temos os baixos, temos os conflitos, temos as contendas, mas se formos certamente resilientes, é extremamente importante que nós, cada vez na nossa vida espiritual, subamos cada vez mais alto, e quando descemos menos um bocadinho. Subindo mais, descendo um bocadinho, que a nossa vida é assim. Mas traçando essa bissetriz, portanto, o nosso percurso é um percurso ascendente de vitória. Ora, nós já sabemos que estamos aqui numa lição que fala de sonhos. E Faraó, portanto, teve um sonho. E já sei que vamos falar outra vez, já foi aqui mencionado, que há uma comparação aqui entre José e Faraó, com Daniel e Nabucodonosor. Ambos tiveram sonhos que os perturbaram e que eles não tinham realmente capacidade de desvendar, mas o certo é que Faraó teve dois sonhos. Sonhos aparentemente banais, mas que ninguém teria certamente a capacidade de ousar interpretar este sonho, e ninguém seria capaz de ousar opor-se à definição tão lógica, tão sensata de José, certamente inspirado por Deus ao dar a explicação destes sonhos. Sabem que ele sonhou, portanto, com 7 vacas, não é? Como eram estas vacas? Eram vacas gordas, e depois havia outras 7 vacas famintas, ressequidas pelo sol do Oriente. Não havia pasto, certamente. E acontece que aquelas vacas magras e desnutridas comeram as outras vacas. Depois, era a mesma coisa em relação às espigas. Espigas miúdas, 7, portanto, espigas, queimadas pelo sol também. Estas espigas eram miúdas e foram comer as grandes. Bom, se fosse para os nossos dias, interpretar um sonho sobre as vacas gordas seria extremamente fácil, não é? Hoje as pessoas usam essa expressão. Isso era do tempo das vacas gordas. Isto quer dizer o quê? Que quando nós dizemos assim, isto era o tempo das vacas gordas, estamos a dizer que estamos no tempo das vacas magras. Portanto, seria hoje, nos nossos dias, extremamente fácil identificar este sonho. O que é certo é que ele interpretou os sonhos. E agora eu faço aqui uma pergunta que gostaria de lançar um debate. Será importante, será necessário, será bom nós interpretarmos os nossos sonhos? O que é que, meus irmãos? Os irmãos já sonharam
coisas que depois, durante o dia... Eu, meus irmãos, sou um pouco como o Nabucodonosor. É porque sonho muita coisa, mas de manhã nunca me lembro de nada. É muito raro eu lembrar-me dos sonhos. Sei que sonhei e às vezes quero ir buscar, mas já não consigo. O que é certo é que será bom nós interpretarmos os nossos sonhos. O que é que os irmãos acham? Olha, se os irmãos forem às livrarias, vão ver que há lá uma quantidade de livros como interpretar os seus sonhos. Como é que nós devemos lidar com os nossos sonhos? Está aberto o debate. Alguém tem uma experiência que queira partilhar? Olha, então, vamos dizer assim. Em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 3, podemos ler o seguinte. Quem deseja ler em voz alta? Bem timbrada a voz. Há um voluntário? 5:3. Eclesiastes 5:3. Diz-nos assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Muito obrigado. Chega. Portanto, dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Da muita ocupação nascem os sonhos. O que é que isto quer dizer? É que nós às vezes temos sonhos que são fruto de quê? Das nossas preocupações, das nossas... Eu conheço muitas mães que às vezes estão preocupadas com os filhos ou com a filha, isto e aquilo, e depois durante a noite sonham determinadas coisas. Se calhar é a vontade de Deus que seja assim, que seja desta maneira ou seja daquela. Muito cuidado, porque dá muita ocupação, à medida que os pais muitas vezes estão preocupados com os filhos ou demais, terminam por sonhar coisas que às vezes podem ter nexo ou não ter. Assim, há sonhos divinos que são realmente... portanto, ótimos para a nossa experiência pessoal. Eu lembro-me quando estava na igreja de Aveiro, uma igreja também moderna, toda que eu fui estrear, e quando ali cheguei à igreja, havia um irmão que era, diríamos assim, a pessoa mais responsável até pela efetivação daquele templo, da construção daquele templo, e ele me disse: pastor, o pastor tem aqui um trabalho. Eu vou usar a linguagem que ele usou. A sua primeira missão nesta igreja é converter uma velhote. Conhece esta expressão? Mas foi assim que ele deu. E era uma joia de uma pessoa. O velhote dele era uma joia de uma pessoa. Cada sábado ele estava sentado no segundo banco da igreja, do meu lado direito, juntamente com a sua esposa. E quando eu, de alguma forma, abordava assim, então, irmão, quando será o momento em que nos fará felizes, assim, a sua esposa e os seus filhos, eu fazia assim, oh. Sabem, ele era um militar. Tinha sido um militar de carreira, já reformado, mas sabem que os militares são de uma maneira pessoas duras, duronas. E eu não sabia como é que havia de dar a volta. Mas um dia... eu chego à igreja e digo, cada sábado, eles eram as primeiras pessoas a entrar na igreja. Ele ao lado da sua esposa, sentados no segundo lugar do banco. E um dia eu chego ao lado dele e diz: então, irmão, como vai esse pastor? E começou a chorar, começou tremendamente emocionado. Pastor, eu esta noite tive um sonho, eu acho que foi mesmo aquilo que eu precisava de sonhar. Eu estava a sonhar que era um dia de sábado, que vinha entrar na igreja mais a minha esposa. E quando eu vou entrar na igreja ao lado dela, há um anjo que chega ao pé de mim e diz assim: tu não podes entrar. Mas à medida que este irmão contava, ele estava tremendamente emocionado. E quando foi o momento dele partilhar o seu sonho à igreja, estava emocionado. E quando foi o seu batismo, ele chorava completamente. Portanto, é que estarmos na presença de um sonho bom, de um sonho que Deus nos revela através dos sonhos e visões. Agora, temos também de ter cuidado, porque às vezes dá muita ocupação nascem os sonhos. Sim?
Eu tinha mais ou menos 14 anos, próximo a fazer os 15, e eu estava muito indecisa se eu ia me batizar ou não, porque o meu pai era a favor e a minha mãe era contra o meu batismo. Então eu estava muito indecisa e orei ao Senhor, que eu precisava de uma decisão, eu precisava de uma resposta, eu precisava mesmo. E orei a Deus, e lembro perfeitamente, isso já passa muitos anos, e recordo perfeitamente o sonho que eu tive, que foi da volta de Jesus. Só me lembro disso, da volta de Jesus no meu sonho. E esta foi mesmo a resposta que tive para o meu batismo. Depois disso, decidi o meu batismo. Então eu acredito que essa foi a resposta de Deus através de um sonho. Muito bem, bom testemunho, muito obrigado. Davi? Eu não tive sonho nenhum, porque eu quando chego à cama é para dormir. No entanto, Deus não se revela da mesma forma a cada um de nós. Nós muitas das vezes tentamos fazer com que a experiência do outro seja a minha experiência também. Mas a minha experiência pessoal é a minha experiência pessoal. Não quer dizer que uma pessoa, por algum motivo, em determinada altura, Deus lhe concede um sonho, também me tenha a conceder a mim. E se nós formos ver realmente a vida de José, no seu todo, nós não vemos na sua vida nenhum grande milagre, nenhuma travessia do Mar Vermelho, nada assim de extraordinário, além da revelação dos sonhos, não é? Que isso é o Espírito de Deus. Além disso, nós não vemos grandes... No entanto, Deus esteve sempre ao lado de José. Isto para dizer que a experiência de não será a minha experiência. O Deus revelar sonhos a uns não quer dizer que eu também tenha que revelar. E isso depende. Lá está o que o pastor também estava a dizer. Muitas das vezes eu vou pensar naquilo que durante o dia me encheu ou que eu estou preocupado e vou sonhar acerca disso. Não quer dizer que isso não tenha sido Deus que me tenha... É isso que eu estou a dizer, que temos de ter algum cuidado, porque, irmãos, dentro da nossa igreja, isto é assim, nós temos muitos sonhadores, não é? Os irmãos sabem como é. E às vezes sonhos de pessoas que vêm, às vezes através dos seus sonhos, das suas visões e tal, e terminam por entrar firmes no pensamento das pessoas, às vezes até a dividir igrejas e a criar certamente conflitos. Muito cuidado com isso, mas estejamos atentos aos sinais de Deus. Gostaria de dizer algo que também ocorreu comigo. É que os sonhos que Deus concede e que poderão tornar-se realidade são muito precisos. As pessoas até certo ponto sentem uma profunda mexida nas estruturas. Isso faz com que a pessoa fique apreensiva. A pessoa sente algo de anormal com aquele sonho. Por exemplo, eu vivi uma experiência, o meu irmão mais velho, ele... Gosto dessa expressão, meu irmão mais velho. Vamos reter essa expressão, irmão mais velho. O meu irmão mais velho, ele era um militar, atualmente já está na reforma. E ele, na altura, ocupava um cargo, e era um oficial superior, e ocupava um cargo de segundo comandante. E Deus me concedeu um sonho de que ele poderia ser promovido pelas patentes, e ali mesmo, na parada, tão logo fosse promovido, poderia morrer. E aquele sonho mexeu com as minhas estruturas. E a partir daquele momento que eu despertei, comecei a suplicar a favor dele. E eu orei a favor dele durante muito tempo. E isso ocorreu durante 8 meses. Mas ele depois foi promovido, não pelas patentes, conforme ocorreu no sonho, mas foi promovido pelo cargo. Ele deixou de ser o primeiro, deixou de ser o segundo comandante e passou a ser o primeiro. E nesse tempo que ele passou a ser o primeiro, ocorreu, parece, 1 mês e meio, 2 meses, se a memória não me atrasou, porque isso ocorreu há 4 anos atrás. Ele teve uma recaída, deu uma trombose. Foi uma situação que... E eu cheguei à conclusão que Deus lhe poupou, possivelmente por causa das orações, das súplicas que fomos fazendo. Okay. Porque se não fosse, se calhar poderia mesmo... Muito bem. Deus teve misericórdia. Está certamente um sonho bem interpretado, não é? Bem interpretado e bem vivido. O que é certo é que Faraó estava perplexo em relação àqueles seus sonhos. E onde é que estava José do Egito? Onde é que estava José? Estava na prisão, não é? E na prisão ele tinha tido a presença de 2 companheiros
também caídos em desgraça, tal como ele, não é? Pelo faraó. E então eles tiveram também os sonhos. E Daniel foi capaz de interpretar estes sonhos. José, desculpa lá, os personagens são muito parecidos, não é? E então nós vemos como Deus atuou na vida daquele jovem, daquele homem, ao ter interpretado os sonhos. E quando um faleceu de um desses sonhos e o outro viveu, quando ele saiu da prisão, o que é que disse Daniel? José, o que é que disse José? Lembra-te, quando estiveres na presença, intercede realmente por mim. Porque é certo que ele se esqueceu também. E ao fim de 13 anos de prova, vai começar agora a ascensão de José dos calabouços para o governo da nação mais importante do mundo. Daquele mundo conhecido então. E começa a haver aqui alguma semelhança entre os sonhos. Dois sonhos de José no passado, vêm agora corresponder aos dois sonhos de Faraó. Sonhos, por um lado, tão misteriosos que ninguém tentaria dar uma interpretação, e como disse há pouco, e ao mesmo tempo tão transparentes que ninguém ousaria duvidar da interpretação dada por José. Lógico, evidente. Então ele vai à presença de Faraó e diz: Faraó, ouvi dizer que tu, quando ouves um sonho, o interpretas. E José podia aqui assumir-se, não é? Sim, eu sou capaz, eu sou capaz de fazer. Diz lá o que é o sonho, eu vou... O que é que ele diz logo a seguir? Isso não está aqui, não está em mim. Mas Deus dará a resposta a Faraó. E é extremamente curioso que, para José, os sonhos de Faraó revelam que Deus vai fazer coisas, determinadas coisas. E Deus não faz as coisas sem que primeiro tenha anunciado aos seus servos, os profetas. E aqui, de alguma forma, Faraó foi como um profeta de Deus, usado por Deus através dos seus sonhos. E então, ele pediu a Faraó, não que acreditasse no seu Deus, mas deu certamente a explicação, disse, vai haver, portanto, 7 anos de grande abundância, haverá mantimentos, haverá cereais, haverá realmente grandes culturas, grandes colheitas, e depois haverá 7 anos de fome. Eu pergunto aqui aos meus irmãos, no contexto atual, quem é que sabia, antes dos momentos que estamos vivendo, que a Ucrânia era o celeiro do mundo em cereais? Muito francamente, eu nunca tinha ouvido. Eu penso que muitos de nós não temos ouvido. E a importância que Deus deu na visão àquele homem é que era importante precaver-se em momentos de abundância para os momentos de abstenção, de falhanço, né, de falha. E então ele disse, apresentou um plano a Faraó. Olha, durante aqueles 7 anos de abundância, é necessário o quê? Reconstruir quê? Grandes celeiros. E de cada cultura, uma quinta parte dessa cultura será colocada naqueles celeiros para os anos que se vêm a seguir. Eu penso que foi isto que terá fascinado por completo a Faraó. Não foi tanto a interpretação do sonho, mas foi que ele não apenas sonhou, como ele deu o quê? Uma resposta, uma ação direta, um conselho que eles deveriam certamente andar. E então, assim, na escolha de Faraó, parece que ela foi mais pragmática do que religiosa. Ele não, ainda assim, ele reconheceu que havia um espírito excelente também, como em Daniel, havia um espírito excelente. E a escolha realmente de Faraó, o conselho de José, foi logo tomado em ação. E sabemos com as consequências que tinha. O que é certo é que dos 7 anos seguintes,
foram de abundância tal que eu não sei qual era a matemática dos egípcios, mas eles costumavam ser bons a matemática e em cálculos, não é? Também. Mas diz que chegou a determinada altura, era tanta abundância que não havia números para contar. Eles desistiram de contar. E isto é importante, porque nós, no momento de abundância, também devemos quê? Precaver-nos, sabermos contar as coisas, fazermos os nossos cálculos. E assim, nós vamos ver que na vida de José, as pedras do caminho, as dificuldades, se transformam em bênçãos. Esta é uma lição que nós não devemos nunca esquecer. Como sabemos, foi traído, foi maltratado, quase assassinado, lançado num poço, vendido, escravo, vítima de assédio sexual, lançado outra vez na prisão por um crime que não cometeu, apenas por ser fiel e íntegro, e ajudou os companheiros de prisão que se esqueceram dele, só se lembrando muito mais tarde. E José passou por todas estas dificuldades com uma calma, com uma serenidade, sabendo que o seu Deus está ao leme. Meus queridos irmãos, os injustiçados não serão esquecidos para sempre. É um texto que nos dá no nosso relato, na nossa lição, mas que seria extremamente... E é claro que para Faraó, ele via que ele era realmente um homem sábio. E sabem que os sábios naquele contexto histórico, os sábios normalmente arrogavam a si a sua capacidade de eu sou sábio, eu tenho esta capacidade. Né? Pondo sempre em evidência o seu eu. No caso de José, ele era sábio, mas ele era sábio segundo os conselhos e as ordens divinas. E então agora vem um momento também interessante em que nós vamos ver que... Alguém vai falar? Ok? O primeiro aspecto daquele que está em comunhão com Deus é a sua humildade e reconhecimento de que o poder vem de Deus. Portanto, José, desde sempre disse que Deus é que ia revelar-lhe a interpretação dos sonhos. Portanto, este atributo de humildade e de integridade com Deus é o primeiro passo para aquele que depois mais tarde é considerado sábio. Ok, muito obrigado, exatamente. Agora vamos ver como é aqui um encontro extremamente interessante. A fome obrigou Jacó a enviar os seus filhos ao Egito para comprar cereais. Ironicamente, foi Jacó que daria início a um longo processo que, vítima de circunstâncias que ele não controlava, né? O pai de José, neste caso Jacó, ele pôs em movimento uma incrível cadeia de eventos que levaria a encontrar o seu filho, que ele chorara durante longos anos. Então, Deus... Jacó ordena aos seus filhos, se há mantimento no Egito, vão ao Egito. E eles partem ao Egito. Trazem realmente dinheiro, tinham para comprar cereais, e chegam ao Egito e eles vão falar com o quê? Com alguém que negociava. E foram ter com o governante, que eles não sabiam. Eu não sei se os irmãos entendem o que teria sido este encontro. Sim? Não? Ok. O que teria sido esse encontro? José reconheceu logo os seus irmãos. Mas antes de reconhecer, ele terá tido sensação até de cheiros. Assim que eles entraram com cheiro a quê? A lã, a gado, ovelhas. Ele sentiu, se calhar, primeiro pelo cheiro.
Eu daqui não consigo ouvir. Chegava-lhe a casa, exatamente. Alguma coisa familiar. Os irmãos sabem como nós às vezes estamos em determinados lugares e há determinados cheiros que nos transportam o quê? Lá está, que nos transportam. E isto foi a primeira coisa, a primeira sensação. Se calhar antes da vista, aquele cheiro chamou-lhe a atenção. Depois ele viu de imediato e reconheceu os seus irmãos. A fala também. E é extremamente curioso que eles tinham aqui um intérprete. Aqui o nosso irmão Paulo Sérgio sabe melhor do que eu, não é? De uma maneira geral, hoje os líderes, agora já não, porque já todos falam inglês, mas antigamente o protocolo exigia, mesmo que a pessoa, que um dirigente soubesse a língua havia sempre um intérprete. E porquê? Para não pôr em causa aquele que de alguma forma não dominasse a língua, faz parte do protocolo. Mas aqui, o que é certo é que ele fazia-se entender através de intérpretes. Continuar aqui a intervenção do irmão. Sim. Obrigada, pastor. Ok. Eu queria recuar um pouquinho só naquilo que o pastor já frisou há bem pouco tempo, em relação às situações que José atravessou, as provações que passou também. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 12, nos diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muito bem. Mas aqui, perdão. Excelente essa intervenção, irmão. Mas aqui José, ele, para além da coroa da vida que lhe aguarda, ele recebeu o galardão que Deus quer conceder aos seus filhos. Nós muitas vezes não recebemos essa coroa que Deus quer conceder àqueles que com perseverança suportam as provações, porque nós não suportamos com perseverança. Quando a gente está a passar por uma provação, nós queremos logo murmurar, queremos fazer uma série de coisas que entristecem a Deus. Porque Satanás está ali a apontar, olha o filho a quem você confia. Olha a forma dele de se proceder. Olha para esse. Ele está mais parecido comigo do que contigo, Senhor. Então, nós muitas vezes não recebemos essas dádivas. Nós vimos, por exemplo, que José recebeu essa dádiva porque ele suportou com perseverança. Ok. E Deus Obrigado, o colocou sobre as alturas da terra. Ok, muito obrigado, irmão. Assim, os irmãos sabem que quando o povo de Israel saiu do Egito, quando nós olhamos para um mapa na Bíblia, nós vemos que o Egito está logo ali, portanto, está o Egito e logo mais ao lado direito está a terra de Canaã. O percurso seria fácil. Mas eles vieram para baixo, para o deserto do Sinai, andaram para ali vagando 40 anos, por causa de um pecado coletivo, que é o pecado da... Começa por um M. Pelo pecado da murmuração. Se tivéssemos, tínhamos, afinal no Egito ainda tínhamos alhos e tínhamos cebolas, vejam só, tínhamos tudo. E viemos para aqui, lá tínhamos água. E o pecado da murmuração fez com que o povo tivesse 40 anos no deserto vagando devido a este pecado coletivo. O que é certo é que quando eles chegam ali, portanto, a José reconhece, mas não se dá, portanto, a conhecer. E então, diríamos que este encontro não foi nada amistoso. Porque José falou-lhes em tom brando, de onde vindes? E eles começaram, vocês são o quê? São espias. E eles começaram, não, nós não somos espias. Nós somos teus servos, viemos apenas aqui para comprar mantimento. E então eles começam, sem que José faça qualquer pergunta, eles começam a desbobinar a sua vida, não é? E há aqui uma surpresa extremamente agradável para José, entre outras, não é? Ele vê a presença dos seus irmãos. Nós somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. Eis que o mais novo já não está com o nosso pai. Estava ali, não é? Já não está com o nosso pai. Mas um já não existe.
Portanto, o mais novo está com o nosso pai, mas um já não existe. E a atenção de José ficou presa aqui, no irmão mais novo. Ele disse, portanto, aqui há uma história realmente extremamente agradável. E há comparações muito interessantes. Se me derem um bocadinho de atenção, vemos o seguinte. Há frases aqui e circunstâncias que se colam mais tarde, vêm-se a colar mais tarde. Diz, os vossos feixes se inclinavam diante do meu. Era alguma coisa que estava aqui, acontecendo naquela altura. Ali estava um homem, não diríamos, num lugar de evidência, e ali estavam aqueles homens ali curvando-se em terra. Eram os mesmos 10 irmãos que zombaram de José sobre o seu sonho e duvidaram da sua realização. Depois temos outras frases, outras ideias. Frases disseram entre si, quando eles estavam já lá dentro, começaram a falar uns com os outros. Na verdade, somos castigados por causa da morte do nosso irmão. Também foi usada quando, na conspiração de José, disseram uns aos outros. Disseram uns aos outros. Lá vem o sonhador. Depois, a estada, portanto, a permanência de irmãos na prisão, que estiveram durante 3 dias na prisão, que relembra a prisão de José. Rúben que disse, o sangue dele está sendo requerido por nós. Nos momentos em que estavam junto de Faraó, de José, eles começaram isto não está a correr nada bem. Isto é o sangue do nosso irmão que está a cair sobre nós. E ele usou esta mesma expressão quando José foi lançado no poço. Era para ser destruído, não é? E disseram, não derramem sangue. Há aqui alguns paralelos muito, muito interessantes. O que é certo é que 22 anos se passaram desde o momento em que José, com a idade de 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos, até reconhecer os seus irmãos aos 39 anos. Meus queridos, são muitos anos, não é? São muitos anos de provas, de dificuldades. O que é certo é que José não se deu a conhecer. Assim que lhe falaram que havia um irmão, ele disse, então, olha, vamos fazer o seguinte. Vocês ficam aqui todos presos e só um vai a Canaã trazer o vosso irmão mais novo. E aqui eles disseram, usaram de alguma diplomacia, desculpa lá, ou vão todos, ou vamos todos, ou não vamos. Não é? E o que é certo é que eles partiram, porque, entretanto, José mudou de ideia, disse, não, então pronto, vocês vão todos e fica aqui. E ficou Simeão, não é? Ficou Simeão, ficou ali a aguardar. E eles foram para a sua terra e, claro, não sabiam, não contaram nada com o pai. E o que é certo é que José foi tremendamente pródigo com eles, deu-lhes abundância de alimentos, deu-lhes tudo, e inclusive o quê? No saco de cada um vinha o dinheiro do valor daquela encomenda, diríamos assim. Eles ficaram muito assustados com aquilo. Ai, ele estava tão zangado connosco, agora uma coisa destas, o que isto vai certamente acontecer? O que é certo é que eles ficaram lá em Canaã durante muito tempo, enquanto seu irmão Simeão estava no Egito. E eles não se preocuparam com Simeão. Eles só se preocuparam de voltar quando falharam os alimentos. E aqui vemos novamente uma curiosidade de Jacó. Jacó, a determinada altura, havia um dilema, já não tinha mantimentos novamente, era necessário, e disse, por que é que vocês estão olhando uns para os outros? O que é que estão aqui fazendo? Vão ao Egito, partam. Quer dizer, eles partiram não pela preocupação do seu irmão Simeão, mas apenas porque, enfim, as necessidades assim o obrigavam. O que é certo, podemos ver também agora este reencontro. Quando José olha para o seu irmão, reparem,
no relato bíblico, cada vez que fala nos irmãos, diz estes homens. E quando José vê seu irmão, ele trata, este é meu irmão. E diz que ele o abençoou. E deu um banquete. Começa agora a testar novamente os seus irmãos. Deu um banquete, onde Simeão também estava presente. Já estavam todos. E o que é que ele fez? Na porção de Benjamim, foi dada em duplicado. Eu esperava o quê? Alguma reação dos seus irmãos. Mas ele viu que os seus irmãos acharam aquilo com a maior das neutralidades. O que mostra que a sua tendência preferencial ou detestante deste ou daquele irmão, eles haviam mudado. Haviam sido mudados realmente o seu temperamento, a sua maneira de ser. Então, ele testa ainda novamente os seus irmãos. Vamos concluir. Sabem que nós contamos às crianças, não é? Ele vai usar daqui um estratagema. Olha que eu tenho um dedo mindinho, não é? Que adivinha tudo. E as crianças com aquela coisa começam logo com medo a dizer todas as coisas. Ele vai usar aqui, meu irmão. Eu tenho aqui a arte de adivinhar os vossos pensamentos. E agora dá-se o momento da partida. Eles partem. E disse, será que meu pai ainda vive? E eles não percebiam, não entendiam nada daquilo. E só mais tarde, temos que encurtar o problema, só mais tarde, quando ele se encontra com os seus irmãos e se dá a conhecer, é que eles perceberam, quando ele disse, eu sou vosso irmão, eles nem assim não entenderam. Mas quem é este agora que é nosso irmão? Isto não está a jogar. Mas havia ali uma senha. Quando ele disse, aquele que vocês venderam como escravo. Ali estava desvendado o enigma. Eles encheram novamente, José mandou encher, portanto, os sacos, novamente com os seus alimentos, que deveriam durar ainda mais algum tempo. E então, no saco de cada um deles, vinha novamente o quê? A importância dada pelo saco. O que é certo é que eles partem e a determinada altura vêm os servos de José. Alto lá! Há aqui uma coisa. Alguém roubou o copo de José, do governador. E eles entraram todos em pânico. E podemos nós agora imaginar abrindo sacos, talvez começando pelos mais velhos, não é? Pelo mais velho havia um saco, não encontravam nada, outro saco não encontravam nada, outro saco não encontrava nada, até que chegaram ao saco do mais novo, de Benjamim. Eu penso que os seus corações bateriam naquele momento de ainda não apareceu, será que... E quando eles veem que o copo de José estava no saco de Benjamim, todos eles que teriam que entraram em pânico, numa comoção. Todos estavam extremamente preocupados com a existência e com a vida do seu irmão. E ele percebeu ali que, na verdade, os seus corações estavam mudados. Então, há um momento que diz que ele se apresenta aos seus irmãos e diz, a expressão que vem no texto diz clama. Clama quer dizer, ele gritou, ele explodiu. Há muito tempo que ele queria realmente contar aquilo, mas ele não conseguia. E então, houve o quê? Houve choro, um choro tão sentido, uma comoção tão grande, que foi ouvida nos lares dos egípcios ali à volta, e os gritos chegaram portanto, ao palácio de Faraó. Bom, o resto teve um final feliz, e vamos ficar por aqui.
foram buscar, portanto, o seu irmão, e a família estava agora completamente reunida, porque José foi capaz de suportar todas as provas e foi capaz de perdoar. Ellen White diz que José tinha os sentimentos presenciais e memoriais da vida, daquilo que sofreu com aqueles irmãos. No entanto, ele teve essa capacidade de perdoar. E quando vieram, finalmente a família teve a vida, 17 anos. Foi o tempo de Jacó, com toda a sua família, que terão sido certamente os dias, os anos mais felizes da sua existência. De um percurso que tinha se interrompido lá atrás, há 30 e quase há 40 anos. Meus queridos irmãos, que o Senhor realmente nos conceda essa capacidade de resiliência e de confiarmos e de sabermos todos, meus queridos, que temos um irmão mais velho. Era a experiência de Judá, o tempo já não nos permite. Não é? De alguém que estava disposto a tomar o seu lugar para que o seu irmão ficasse livre. Isto nos faça refletir que nós temos um irmão mais velho que sabe e quer cuidar de nós. Assim nós aceitamos. Sincero desejo por todos. Amém.